Análise de Deixe-o Partir. Guria, que filme forte, né? Que filme forte. E eu achei um filme sensacional para que a gente possa costurar aqui todos os assuntos que a gente estuda no Terapia Inteligente. Quais são? A consciência sistêmica, o clã, os emaranhamentos, o campo, o feminino ferido, a maternidade, tantos outros, né? Mas eu vou me reter a esses três aqui. Aqui nessa análise a gente vê claramente esses três pontos: a questão do clã e toda a questão sistêmica, o tomar os pais, o deixar ir para o mundo, o deixar ir para os pais, todos os assuntos que a gente estuda, o feminino ferido e como isso impacta no clã, na história do clã, né? Porque o feminino ferido é uma realidade dentro, é intrapsíquica, mas isso afeta diretamente, isso se manifesta na vida do clã, porque isso bloqueia o fluxo, vocês já vão entender, e a maternidade, né? Como a maternidade dentro dessa realidade da mulher, o que acontece com a mulher quando ela entra nesse estágio da maternidade e é capturada por esse arquétipo materno que a gente estuda na tecelã, e como é que isso impacta no clã. Então, esse filme é sensacional para a gente ver bem direitinho tudo isso. Então, por essa perspectiva, a gente vai olhar para esse filme, entendendo que o tema principal desse filme é a relação mãe e filho, especificamente a relação da mãe com o filho homem. E por que que isso é tão importante? Então, muito bem, porque no filme a gente vê uma mãe que não tomou a própria mãe. Tá? Que não tomou, isso é um conceito sistêmico, se você não entende vai ficar meio vago para você, mas vamos comigo porque vai fazer sentido, tá? É uma mãe, é uma mulher, né, que ferida na sua história, se fecha profundamente no seu emocional e se defende da própria mãe. Então ela não toma a mãe, né? Ela não deixa o amor dela fluir em direção à mãe. Ela não quer ser igual à mãe, ela compete com a mãe. Enfim, tudo isso é uma mulher que não toma a mãe. Então, a mulher que não tomou a mãe, ela faz o quê? Ela aprisiona os filhos dentro da esfera doméstica, tanto as mulheres quanto os homens, tá? Só que com os homens ela tem uma relação diferente. Por quê? Porque a partir daí ela se alimenta deste poder. Freud dizia que para as mulheres o filho homem era como falo que elas não tinham. Então, psiquicamente, essa mulher detém o poder, né? Ela toma para si o masculino. Arquetipicamente, a gente está falando da heroína, tá? Da mulher que se identifica com o masculino e que é essa mulher que no filme a gente vê ela como ela diz, eu não desisto nunca, ela toma todas as decisões, ela fala pro marido, se você quiser, você vem comigo, as pessoas falam que ela é muito mandona, né? Então, e a gente vê as duas mulheres, a avó boa e a avó má, vamos colocar assim, né? Competindo nesse lugar, heroínas raivosas, né? Detentoras do poder, matriarcas, num sentido negativo da palavra, né? Porque elas mantêm todos castrados ali aos seus pés, né? Elas fazem isso por conta de se apoderar do masculino, já que elas rejeitam o feminino. Então, para você entender dentro de um raciocínio mais lógico, o que acontece? Essa mulher busca, a heroína, ela busca possuir o masculino, e por isso o filho homem para ela tem um poder tão grande, né? E ela não solta esse filho, não deixa esse filho ir para o pai, não deixa esse filho ir para o masculino, porque esse filho passa a ser o masculino dela, o poder dela, tá? Como que ela faz com as mulheres? Como ela faz com a nora? Inferioriza, gera dependência, não deixa se desenvolver, são as filhas mulheres, como ela trata a nora. Por que que ela tenta possuir o feminino? Porque ela não confia no feminino. Qual? A mãe. Ela foi ferida pela mãe de alguma maneira e por isso não confio no feminino. Então, existe uma relação direta, a mãe e o feminino, certo? Na maneira como eu me relaciono com a minha mãe, é como eu me relaciono com o feminino. Então, se por acaso eu preciso me defender da minha mãe, ela me feriu, eu me fecho para o feminino,
me identifico com o masculino. E essa dinâmica psíquica interna se manifesta nas minhas relações e afeta o clã, tornando as relações do clã disfuncionais e emaranhadas, como a gente vê no filme, tá? Então ela não confia no feminino, não confia na mãe, por isso não se entrega para o próprio feminino, num sentido muito amplo. Então você vê no filme ela na conversa com o marido, que é um senhor marido, né? Que marido aquele, ela não consegue se entregar para os próprios sentimentos. Ele fala, eu não conheço você, eu tô casada com você, não conheço você. Uma mulher que não acredita em nada além dessa vida, ou seja, uma mulher completamente fechada para o feminino, fechada para o espiritual, né? Ele, um pai provavelmente de pastor, porque pela gente entende ali na cena do carro, da pregação ali, um homem violento, então ele vai, manifesta constrói uma identidade masculina a partir dessa referência do pai violento, se torna um policial, não leva desaforo para casa, né? E ela o tempo todo castrando ele nas relações, né? O tempo todo tentando resolver as coisas via manipulação, como se ela fosse muito submissa, se ela fosse muito meiga, como se ela não tivesse segundas intenções, né? Mas ali é um jogo de cobras, então ela vai vendo que não vai dar para funcionar desse jeito e por isso expõe o marido em todo o tempo a perigos até a morte, como a gente vê. Vamos falar mais sobre isso. Então, muito bem, ela não confia no feminino e por isso não se entrega para esse feminino, nem no sentido emocional, nem no sentido espiritual, né? Não se abre para isso e também não existe nele e não autoriza que ele exista. Como que isso se manifesta nas relações? Ela não autoriza que as outras mulheres existam. Então ela faz isso com a nora e até chega ali e fala, olha, me desculpa, eu deveria ter sido a mãe que você não teve, mas na verdade o que ela queria? Ela queria o filho, o neto, para colocar no lugar do filho, retomar o seu próprio falo que ela perdeu com o filho. Dentro disso, ela sacrifica o próprio casamento, porque mesmo ela tendo filho, ela mantém todo mundo ali naquela família doriana que começa o filme, né? Ela ali toda, a nora fazendo café, o filho brincando e aquela iluminação, né? E aquela trilha sonora, aquela natureza, aquela coisa perfeita e tudo no controle dela. Quando o filho morre, ela não existe mais vida na casa, ela tá olhando para a janela, ela tá divagando, né? Ela vai tentar retomar isso com o neto, né? E aí começa toda a dinâmica do filme. A gente vê claramente ali pro marido, ela falando, olha, eu vou, se você quiser, você vem comigo. Esse marido, o tempo todo, tentando protegê-la, vai junto. E aí vira aquele show de horror que a gente assiste no filme. Para nós aqui, então veja, que eu quero que você entenda muito bem, espero que você esteja me acompanhando aqui, principalmente meus alunos, né? Que você entenda como essa dinâmica da mulher que não toma mãe, que tem o feminino ferido, como é que isso se manifesta na maternidade e como é que isso afeta o clã. Então, muito bem, essas mulheres são os vórtices por onde o fluxo de vida fica interrompido no clã. Por quê, Dani? Porque elas são possessivas, são controladoras, né? Não deixam o feminino existir e por isso não deixam a vida existir plenamente. O que eu quero dizer com isso? O que é a vida plena? A vida que cabe a morte dentro. Ou seja, a vida é plena quando ela pode ser viva, quando ela contém imprevistos, quando ela contém o bom e o ruim, o amor e a dor, a vida e a morte. A morte está dentro da vida. E essas mulheres não autorizam que a morte exista, que o imprevisto exista. Elas acreditam na fantasia egóica delas, que elas têm controle sobre tudo. Ela pegou a arma dela, botou ali no carro e ela achou que ela ia. E ela ia chegar e pegar e trazer o neto de volta. Realmente ela fez isso. A custo do quê? A custo de quantas mortes? Né? Então são essas mulheres que no clã não aceitam as tragédias, não aceitam as perdas, não aceitam as mortes, não aceitam o crescimento, ou seja, tem filhos, os filhos casam, elas não aceitam as noras, não deixam as filhas irem para a vida, não deixam os filhos irem para a vida, elas interrompem o fluxo da vida, entende? E isso vai fazendo com que
as pessoas do clã, os filhos e tudo mais, tenham que sair da própria posição, não possam ir para a vida, entram na posição de quem está faltando, né? O marido tenta entrar na posição, no lugar do filho, que era o que ela queria, faz tudo isso para devolver o filho para ela, a preço da própria vida, que não era nem o filho, era o neto. Mesmo sabendo que não era isso, ele tenta o tempo todo, né? Mostrar para ela, olha, não é isso, mas eles não têm força. Então, eu sei que eu tenho um número muito grande de alunas, e eu quero despertar vocês, despertar para vocês olharem e falar, como eu posso ser benéfica ou maléfica, de acordo com o quanto eu estou curada ou não. O quanto o fluxo de vida de um clã inteiro pode parar numa mulher, né? Eu acho que isso é uma reflexão extraordinária. E por último, quero falar um assunto mega polêmico, que é, ali aquele filme é um show de horror, as mulheres, elas contribuem, né, as duas principais contribuem, né, mostrando o pior do feminino, então a gente tem duas heroínas assim ali terríveis e uma donzela também terrível, que é a Nora, e isso tudo geralmente é usado de justificativa pelas mulheres e pelos homens, pelos filhos, por aqueles que sofrem os efeitos dessas mulheres, que eu vou colocar tudo aqui numa sacola e chamar de mãe narcisista, porque é o que vocês usam. Como que eu vou tomar uma mãe narcisista, né? Ou seja, a mãe que fere, a gente acha que é justificativa suficiente para que eu não tenha que tomar mãe. Só que a questão, gente, é que a vida chega para nós através da mãe. Não tem como eu tomar a vida sem tomar a mãe. E como que eu faço isso, Dani? Deixando essa dor sair de dentro de mim e voltando à essência daquela criança que amava essa mãe mais do que tudo. Ali eu libero o meu fluxo de amor. Mas isso quer dizer que eu tenho que conviver? Não, eu não tô falando de relações, eu tô falando daquilo que acontece dentro, tá? A mãe pode dar esse show de horror, como a gente vê ali, mas isso não é justificativa para que você não tenha que tomar a sua mãe no seu coração e desbloquear o fluxo de vida. Então, espero que tenha dado para vocês darem um panorama assim do quanto uma mulher curada pode impactar de maneira positiva na multiplicação da vida no seu clã.